Terminou agora há pouco, quinta-feira, 23 de janeiro, a segunda rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. E terminou com um time que estreou. O Desportivo Brasil, da cidade de Porto Feliz, estreou em casa, perdendo para o Rio Preto por 1-0. Na primeira rodada, o Desportivo Brasil ainda estava na China, voltando de uma excursão. Ele não jogou com o 15 de Jaú, esse jogo será em fevereiro. E aí ele estreou hoje, estreou sendo dominado no primeiro tempo, com o Rio Preto fazendo 1-0. No segundo tempo ele pressionou, mas o Rio Preto, o único time 100%. Duas rodadas, vejo o equilíbrio, e só o Rio Preto tem 100% de aproveitamento, tem 6 pontos. Verdade que Rio Branco de Americana, Monte Azul, Sertãozinho, União Suzano tem uma vitória e um empate, 4 pontos. Mas veja que o equilíbrio da situação, né? 100% mais negativa é Itapirense. Itapirense perdeu as duas, começa a complicar, né? Começa a preocupar a sua torcida, porque na verdade você tem a Itapirense sem marcar ponto, o Desportivo Brasil, que também perdeu, está com 0, mas tem um jogo a menos, a Esporte Clube São Bernardo, Lemense, Comercial, 15 de Jaú, todos com 1 ponto, embora o 15 de Jaú também tenha um jogo apenas. Bom, vamos falar tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui do canal do Luiz Ademar, ativem o sininho. Hoje eu já gravei a 2, foi a terceira rodada da 2. Gravei a 4, foi a primeira rodada, começou ontem a série A4. Tô gravando a 3 e, claro, tem os jogos da noite da 1. Amanhã pela manhã eu gravo para vocês do Paulistão, perfeito? Então, faça sua inscrição, ative o sininho, dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre no meu Twitter, no meu Instagram, no meu Twentes. Tudo, Luiz Ademar JR. Vamos começar então com o Rio Preto, né? O líder, o único 100%. O jogo foi agora, acabou agorinha. Acompanhei todinho aqui pelo computador, no Paulistão Play, da Federação Paulista. Um jogo legal, um jogo bem disputado, muito calor em Porto Feliz, normal, né? Nós estamos em janeiro, jogo 3 horas da tarde, absolutamente normal. O Rio Preto muito bem comandado, gostei do Rio Preto, do Valmir Israel. O time está jogando bola, tá fazendo a sua parte. Primeiro tempo, dominou, não tinha marcado. Os 49 do primeiro tempo, cobrança de falta, uma cobrança de falta do Ulisses, o zagueirão deu uma paulada, aí o Thierry, o goleirão, falhou. Foi tentar dominar, a bola bateu nele, sobrou, o Paulo veio, meteu 1-0, 49 do primeiro tempo, ele fez 1-0. Segundo tempo, o Desportivo Brasil veio melhor, o Fábio Totti arrumou o time, pressionou, o Gadelha meteu uma bola no travessão, time enfim, foi pressionando, mas o Rio Preto nos contra-ataques levou perigo, teve chance de matar o jogo também, e aí conseguiu segurar uma vitória por 1-0 importantíssimo. 2 jogadores expulsos para cada lado, aquelas besteiras de sempre, o Gadelha e o Salles do Desportivo Brasil. Eu anotei aqui, ó, o Medeiros e o Alan Rian do Rio Preto, mas o Rio Preto 100% de aproveitamento, 6 pontos, Desportivo Brasil 1 jogo, 0 pontos, e ele precisa, claro, fazer esse jogo a menos em fevereiro contra o 15 de Jaú, em Jaú. Vamos agora para a turma que tem 4 pontos, e o segundo colocado na classificação, pelos critérios de desempate, é o Rio Branco de Americana, hein? Rio Branco de Americana vai bem, já foi o campeão da 4 ano passado, foi jogar com o Monte Azul, o campeão da Copa Paulista, jogo em Monte Azul Paulista, um jogo bem equilibrado. O Quinho Forgiarini vai montando um time do Monte Azul que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro a partir de abril. Enfim, o Gui Salles fez 1-0 numa falha do Douglas, verdade seja dito, o goleirão Douglas deu uma vacilada, o Gui Salles foi lá e fez 1-0. E aí depois, ainda no primeiro tempo, o Júlio Vitor, grande jogada individual, driblando, fez o gol, empatou 1-1. No segundo tempo a gente pode falar que teve uma grande chance para cada lado, mas o empate acabou sendo um resultado justo. Eu estou tentando pegar os públicos, não vou conseguir todos, verdade seja dita, mas hoje, no Desportivo Brasil, que eu falei para vocês agora há pouquinho, 76 pessoas apenas, 76 pessoas. E lá em Monte Azul Paulista, 443. O jogo foi quarta-feira, 3 horas da tarde. Então, 443 foi o público, 1-1, Monte Azul e Rio Branco. A rodada começou na terça-feira. Hoje é quinta, acabou hoje, mas na terça-feira o jogo do Comercial foi antecipado.
O Comercial levou 1.203 pessoas na terça-feira à noite, mas o torcedor do Comercial, que tinha empatado fora de casa com o Lemense na primeira rodada 0-0, e o goleiro do Comercial defendeu um pênalti, 0-0, perdeu do União Suzano por 1-0. O União Suzano tinha empatado 1-1 com o União São João em casa, venceu fora, foi a 4. Né? O gol foi logo no comecinho do jogo, um cruzamento na área, o Acácio, lateral esquerdo do Comercial. Pô, cruzamento aqui, ó. Aqui é o gol. Você não pode cabecear assim. Ou você deixa passar, ou você tenta escorar. Ele cabeceou assim, matou o goleirão, fez um golaço contra. E a partir daí o União Suzano começou a jogar no contra-ataque, o Comercial afobado. Primeiro e segundo tempo afobado. E nos contra-ataques sempre levando perigo. União Suzano do Edmilson de Jesus ganhou 3 pontos importantíssimos diante do Comercial do Renato Peixe. Bom, o União Suzano é uma da turma que tem 4 pontos. Pelos critérios de desempate, ele é o 5º colocado, né? Mas está ali naquela turma do 2 ao 5º, do 2º ao 5º, que tem 4 pontos. Então a rodada é importantíssima para o União Suzano, que chama 4 pontos. O Comercial soma 1 pontinho só pelos critérios de desempate, é o 12º com 1 ponto. Quer dizer, quem está na zona do rebaixamento tem 0. O Comercial tem que sempre se cuidar. É a segunda rodada, a gente sabe disso, né? É a segunda rodada, então vamos ficar tranquilos, pelo menos por enquanto. É a segunda rodada, né? Se começou na terça, daí depois a gente teve o Comercial perdendo na terça-feira do União Suzano, o Monte Azul empatando com o Rio Branco 1-1. Também na quarta tarde, o Esporte Clube São Bernardo e a Francana, com 142 pagantes lá no Baetão, empataram por 1-1. Os 2 gols foram no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito equilibrado. No segundo tempo, aquela coisa de o Esporte Clube, a Francana, estava na frente, estava batendo na frente. Não fez. Quem não faz, toma. O Pedro Igor foi lá no levantamento. O Pedro Igor tinha entrado na vaga do Alisson Mota. Aí, um chute rasteiro. O Pedro Igor fez 1-0 aos 25 do segundo tempo. Porém, a Francana foi insistindo, estava jogando melhor quando tomou o gol, continuou insistindo. E aí o Ferreira bateu escanteio e o Rodrigo acabou finalizando aos 41 e empatando 1-1. 142 pagante. Esporte Clube São Bernardo marcando seu primeiro ponto. Pelo critério de desempate, ele é o 14º com 1 pontinho, né? E a Francana empatou as duas, 2 pontos, é a 9ª colocada, 2 pontos, 2 jogos, 2 empates. Também na quarta-feira à tarde, aí a gente teve lá em Araras, União São João 0, 15 de Jaú 0. Verdade seja dita, né? Teve uma chance do Valdívia no primeiro tempo, teve uma chance do Vinícius Jaú no primeiro tempo. No segundo tempo, algumas poucas oportunidades. No geral, o 0-0 significa o que o jogo foi. Muito fraco. As duas equipes decepcionaram, somaram 1 pontinho cada um. E aí, para efeito, União São João, 2 jogos, 2 empates. É o 10º colocado nos critérios de desempate, né? E aí a gente jogou em casa o União São João. O 15 de Jaú somou o seu primeiro ponto, porque ele não estreou na primeira rodada. O jogo com o Desportivo Brasil vai ser em fevereiro. Então ele estreou somando 1 ponto fora de casa. Não dá para você reclamar do ponto fora de casa, mas o jogo foi muito fraco, viu? Aí às 19 horas em Sertãozinho, o Sertãozinho ganhou do Lemense por 1-0. O Lemense tinha empatado 0-0 com o Comercial em casa, perdeu um pênalti, poderia ter vencido. E aí o Sertãozinho ganhou por 1-0 com gol aos 49. A última bola do jogo, num rebote do chute do Vitinho, o Luiz Otávio fez 1-0. O Lemense realmente tem que reclamar, porque ele estava bem no jogo, criou boa chance. Eu diria até que as chances foram muito equilibradas, mas as mais contundentes foram até do Lemense no primeiro tempo. Mas, no geral, o Sertãozinho soube fazer valer os fatores campo e torcida. Não consegui, se alguém de Sertãozinho conseguir, fala aí para mim, mas não consegui. Mas o Sertãozinho fez 1-0 no Lemense e uma vitória importante, né? Vitória importante porque o Sertãozinho é da turma que tem 4 pontos. Na classificação ele está na 4ª colocação, né? Tem 4 pontos. E aí ele deixou o Lemense na turma que tem 1. O Lemense é o 13º com 1 pontinho apenas. Aí ontem ainda eu assisti esse jogo inteirinho, Catanduva e Bandeirante. Tinha assistido na primeira rodada, Rio Preto 3, Catanduva 0. Fiquei assustado porque o Catanduva contratou bem forte e tal. Matou o Rio Preto no primeiro tempo e foi atropelado no segundo. Mas enfim, tomou 3-0.
Aí eu queria ver lá, né, o Ivan Canella, o time com o Bandeirante que tinha vencido o Marília, do Roberval Davino, do meu amigo Roberval Davino. O jogo foi, assim, equilibrado, o Bandeirante está com um bom time, mas o Catanduva criou as melhores oportunidades. Numa bola na área, bate-rebate, o zagueirão Brumati fez 1-0 aos 24 do primeiro tempo. Aí começou o segundo tempo, o lateral esquerdo do flanco acertou um chute, gente. Acertou um chute espetacular de fora da área, na gaveta, 2-0. E por mais que o Bandeirante tenha sido valente, o Catanduva conseguia segurar e perdeu ainda a chance para ampliar o placar. Também não conseguiu público em Catanduva. Mas o certo é que com a vitória, o Catanduva foi para 3 pontos, está na turma de 3 pontos, junto com o Marília e Bandeirante, né, o próprio Bandeirante que ele venceu, então ele tem 3 pontos, e na classificação geral ele é o 7º, e o Bandeirante ficou em 8º com 3 pontos, tudo pelos critérios de saldo de gols, né? Então essa foi a situação. Ainda ontem à noite, aí a gente teve o último jogo, com 1.022 pessoas lá em Marília. O Marília, que tinha perdido do Bandeirante na primeira rodada por 2-1, venceu Itapirense por 1-0. O gol foi do Rodrigo Fumaça aos 38 do primeiro tempo, num rebote de falta, com cobrança de falta do Rodrigo Andrade, a bola bateu na trave, sobrou ali, o Rodrigo Fumaça fez 1-0. Itapirense, 2 jogos, 2 derrotas. O Marília poderia ter vencido mais, né? Eu quero destacar que o Marcondelli, que tinha ficado no banco de reserva no primeiro jogo, entrou como titular, foi bem no jogo, né? Quando o jogo estava 0-0 ainda, ele teve uma grande oportunidade. O Marília foi melhor no contexto geral, a vitória foi apertada, mas merecida. O Marília, para 1.022 pagantes, venceu por 1-0. Então, Comercial 0, União Suzano 1, Monte Azul 1, Rio Branco 1, Esporte Clube São Bernardo 1, Francana 1, União São João 0, 15 de Jaú 0, Sertãozinho 1, Lemense 0, Catanduva 2, Bandeirante 0, Marília 1, Itapirense 0 e hoje Desportivo Brasil 0, Rio Preto 1. Classificação. Rio Preto único 100% primeiro com 6, aí do segundo ao quinto com 4 pontos. Rio Branco segundo, Monte Azul terceiro, Sertãozinho quarto, União Suzano quinto. Tudo com 4 pontos. Do sexto ao oitavo com 3. Marília 3, Catanduva 3, Bandeirante 3. Então esse seria o G8. Rio Preto, Rio Branco, Monte Azul, Sertãozinho, União Suzano, Marília, Catanduva e Bandeirante. Aí Francana nono e União São João décimo, os dois com 2 pontos. Aí com 1 ponto, 15 de Jaú, Comercial, Lemense, Esporte Clube São Bernardo e com 0 ponto, mais um jogo a menos, o Desportivo Brasil 0 e Itapirense 0. Quem é artilheiro? Ninguém, porque tanto na primeira quanto na segunda rodada ninguém repetiu. Todo mundo que fez gol ou na primeira rodada ou na segunda tem todo mundo um gol, não tem ninguém com 2. Então essa é a situação. E para a gente encerrar nosso vídeo, vamos para a segunda rodada, hein? Vamos para a segunda rodada, na verdade a terceira, desculpa, a terceira. A segunda foi essa que eu falei para vocês. A terceira começa sábado, 3 da tarde em Araras, União São João e Itapirense. 4 horas em Sertãozinho e Catanduva. 5 horas em Leme, Lemense e União Suzano. 19 horas de sábado em Marília e Comercial. Vou trabalhar nesse jogo pelo Grupo Tati. Jogão, hein? Marília venceu, perdeu a primeira, venceu a segunda e o Comercial ainda não venceu. Jogão de 2 times que já foram da primeira divisão, hein? Domingo, 10 da manhã, temos 4 jogos. Em São Bernardo, Esporte Clube São Bernardo e 15 de Jaú. Em Americana, Rio Branco e Rio Preto. Olha que jogão, hein? Que jogão. Em Monte Azul recebendo o Desportivo Brasil. Em Franca, a Francana recebendo o Bandeirante. E claro, no domingo à tarde, domingo à noite no máximo, eu venho e conto toda a história dessa terceira rodada da Série A3. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima.